Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é mais uma videoaula da nossa playlist de Bioquímica Metabólica e Biologia Molecular. Nessa videoaula eu quero começar a discutir com vocês aqui alguns conceitos acerca do ciclo do ácido cítrico, comumente conhecido aí como ciclo de Krebs, no qual a gente vai enfocar basicamente qual que é a sua finalidade dentro do metabolismo e quais são as reações aí associadas ao ciclo de Krebs. Portanto, a gente vai fazer os seguintes aspectos a serem discutidos nessa aula. Primeiro, a gente vai fazer aqui uma breve recapitulação acerca do piruvato, que é o principal produto formado durante a glicólise, partindo do conceito de piruvato, que é formado através de uma molécula de glicose. Nós veremos qual que é o destino metabólico dele, passando-se aqui por algumas considerações gerais do ciclo de Krebs, quais são as reações catalíticas envolvidas no ciclo de Krebs, e aí a gente finaliza indicando as principais referências bibliográficas para que vocês consigam aí, na sua casa, posteriormente, afunilar, aprofundar esses conceitos. Portanto, vamos lá? Bem, quando a gente fala do piruvato, ele pode ter dois destinos. Numa condição anaeróbica, ou seja, numa condição na qual você não tem oxigênio, ele entra aqui na via fermentativa, que pode ser tanto lática quanto alcoólica. Fermentação dentro do contexto bioquímico nos traz a ideia de que é um processo no qual você pega o piruvato e degrada ele na ausência de gás oxigênio. Todavia, caso haja oxigênio, ele entra na via anaeróbica, que aqui é nada mais do que o processo de respiração celular, no qual a gente vai ter a oxidação completa da molécula de glicose. Em outras palavras, o processo aeróbico, o processo de oxidação que foi iniciado na glicólise é finalizado aí, resultando em duas outras etapas que são justamente o ciclo de Krebs, que a gente vai discutir nessa videoaula, e a cadeia transportadora de elétrons, tá? Mas não menos importante, o que eu quero que vocês se atentem é a glicose, ela entra aqui na região citoplasmática sobre a ação aí da glicólise, que é aquele conjunto de 10 reações bioquímicas que acontecem no citoplasma, forma-se aqui o piruvato. Em condições anaeróbicas, você tem aqui o processo fermentativo, e nas condições aeróbicas, você tem aqui a respiração celular. Sendo que a respiração celular ela é subdividida em dois momentos, o ciclo de Krebs, que acontece aqui na região da matriz mitocondrial, e a cadeia transportadora de elétrons, ou fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais. O que é mais importante de ser destacado a vocês, pessoal, e pelo amor de Deus, vocês não podem esquecer, é que quando a gente fala aqui de células eucariontes e bactérias, o que a gente vai ter aqui, os combustíveis orgânicos aqui são justamente o dióxido de carbono e a água. A glicólise, como eu falei para vocês, é a primeira etapa aqui da oxidação da glicose, só que a gente tem outros estágios também que são importantes aí para esse processo. E a saber se são justamente aí o ciclo de Krebs e a transferência de elétrons aqui via fosforilação oxidativa. Como eu falei para vocês, a primeira etapa aqui é justamente você formar uma estrutura que nós chamaremos de acetil-CoA, e um detalhe muito importante a ser descrito aqui para vocês, e crucial, é que tanto no metabolismo de aminoácidos, quanto de ácidos graxos, quanto de glicose, nós teremos aqui a produção de acetil-CoA. O acetil-CoA ele é um importante intermediário do metabolismo, tá? O acetil-CoA é um fragmento aqui que apresenta 2 carbonos na sua estrutura, tá? E aí, o acetil-CoA, ele consegue agora entrar no segundo estágio, que é o processo de oxidação aqui do ácido do ciclo, o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs. Aqui no ciclo do ácido cítrico, o que você vai ter é o seguinte, você vai ter uma série de várias reações químicas, essas reações bioquímicas vai fazer com que haja liberação aqui dos prótons de hidrogênio, que são agora conservados naquelas moléculas lá transportadoras, que é o NADH e o FADH2. E aí, no último estágio aqui, nós teremos a cadeia transportadora de elétrons, que é justamente agora uma situação na qual essas moléculas reduzidas que apresentam aí os prótons de hidrogênio farão agora uma transferência para a molécula de gás oxigênio, e aí nós teremos um processo de conservação de energia que é resultado aqui da fosforilação oxidativa. Aí você deve estar falando, tá, professor, o que tu está falando com isso aí no final das contas? O aspecto mais importante é que quando a gente pensa na respiração celular, nós temos aqui um primeiro estágio
que acarreta na produção de acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele posteriormente é oxidado aqui no ciclo de Krebs, e nesse processo de oxidação você tem a liberação aí desses prótons de hidrogênios, que são agora carreados pelas moléculas aqui NADH e FADH2, tá? E essas moléculas, posteriormente, elas fazem uma transferência de elétrons via um processo que nós chamamos de fosforilação oxidativa, que acontece nas cristas mitocondriais. Posto isto, o que é mais importante? O ciclo de Krebs ele também pode ser denominado como ciclo do ácido cítrico ou também ciclo do ácido tricarboxílico, tá? O carinha que descobriu esse importante processo metabólico aqui recebeu o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 53, tá? Que é esse brother aqui, o Hans Kreber, tá? E aí, a gente vai se debruçar basicamente no que é o ciclo de Krebs, tá? O que é mais importante? O Hans Krebs, ele desenvolveu aqui um aparato que a gente chama de aparato de Warburg, que era utilizado para mensurar o consumo de gás oxigênio aí no metabolismo tecidual, tá? Então, em 1937, ele propõe aqui o ciclo do ácido cítrico. Em 45, é descoberta aqui a coenzima A. E, em 1951, aqui o acetil-CoA. Beleza? Posto isto, o que é mais importante a gente se atentar aqui em específico sobre o ciclo de Krebs? Ele apresenta um papel muito importante no metabolismo como um todo, porque nós veremos que várias vias acabam convergendo em um determinado momento para o ciclo do ácido cítrico, tá? Então, o que a gente precisa entender é que no ciclo de Krebs nós teremos aqui a convergência de vários metabólitos, como por exemplo, piruvato, aminoácidos, ácidos graxos, todos oriundos do metabolismo aeróbio, tá? E nesse ciclo, o mais importante ainda a ser destacado é que nós teremos esse processo de oxidação, acontece aqui na mitocôndria, em especial na região da matriz mitocondrial, tá? Necessita obrigatoriamente de oxigênio molecular para que ocorra, e nós teremos aqui a oxidação desses combustíveis gerando o quê? Dióxido de carbono e água, tá? O aspecto mais importante a ser ainda trazido para vocês, que é crucial ser destacado aqui na aula, é que a porta de entrada aqui do piruvato vai se dar justamente sobre a forma da molécula de acetil-CoA. Então, o acetil-CoA é justamente a entrada aí da maioria dos combustíveis que são importantes para esse ciclo. Então, basicamente, você tem aqui os mais diversos esqueletos de carbono, daí dos açúcares, ácidos graxos, proteínas, que são convertidos a um grupamento que a gente chama de grupo acetil da coenzima A. Então, vamos entender aí como que se dá. Ó. Você tem, por exemplo, aqui a beta-metacaptolamina, que está ligada aqui através de uma ligação amina ao ácido petanônico, tá? Tem aqui uma ligação fosfoéster. E aí, o que acontece? Basicamente, você tem aqui a formação de um tioéster para o acetato, de maneira a qual você forma o acetil-CoA, que é um carreador de acilas. Então, o acetil-CoA é essa estruturinha aqui, tá? Você deve estar se perguntando, tá, mas o que é mais importante a gente saber sobre acetil-CoA propriamente dito? Para que a gente consiga formar o acetil-CoA, nós precisamos de um complexo enzimático, ou seja, eu preciso de várias enzimas que estarão reunidas num complexo que nós denominamos como complexo piruvato desidrogenase. O complexo piruvato desidrogenase é formado aqui basicamente por 3 enzimas, tá? Saber se são a piruvato desidrogenase, a ditropioil transacetilase e a ditropioil desidrogenase, tá? Essas 3 enzimas, que eu não vou ficar falando esses nomes, eu vou simplesmente abreviá-los por E1, E2, E3, vai formar um complexo de várias enzimas que vão catalisar reações sequenciais. Isso é importante porque quando você forma um complexo enzimático, você aumenta consideravelmente a velocidade da tua reação e, por sua vez, você evita a difusão desse substrato, tá? De maneira a qual você vai minimizar, por exemplo, reações secundárias e você permite um controle extremamente refinado desse processo. Então, por exemplo, o piruvato, sobre a ação do piruvato complexo desidrogenase, vai fazer agora a formação aqui da acetil-CoA. De maneira a qual, o que eu quero que vocês se atentem é que, por exemplo, se a gente pegasse o complexo piruvato desidrogenase bacteriano, nós teríamos aqui, ó, 24 cópias da E2, 24 cópias da E1, 12 da E3, e aí nós veremos que, a depender do organismo que nós estamos falando, a formação do complexo piruvato desidrogenase vai apresentar
diferentes quantidades, diferentes teores aí dessas enzimas que compõem o complexo. Por exemplo, quando a gente pensa aqui na desidrogenase bovina, no complexo piruvato desidrogenase bovino, você tem aqui 60 cópias da E2, tá? E aí, o que é mais importante vocês se atentarem? Como eu falei para vocês, o complexo piruvato desidrogenase pega e catalisa o processo de uma velocidade otimizada, evitando eventuais reações secundárias, otimiza você pegar o substrato e transformá-lo no produto, e para isso ele precisa de 5 coenzimas, que são o pirofosfato de tiamina, a CoA, a lipoamina, a FAD e o NAD. Tá? Então aqui estão, ó, a tiamina for um fosfato, a TPP, que é o pirofosfato de tiamina. Nós temos aqui a estrutura, basicamente, ó, ácido lipoico, você forma forma acetilada e etc. O que é mais importante vocês se atentarem, assim, que é crucial? Que o complexo piruvato desidrogenase, ele vai formar o acetil-CoA, justamente é um processo de descarboxilização oxidativa do piruvato. Aí você vai falar, o que demônio é esse processo? A descarboxilização é a retirada de grupamentos de carbono sobre a forma de dióxido de carbono. Então você vai ter aí a descarboxilização resultando no quê? No processo de retirada de carbonos sobre a forma de dióxido de carbono. É um processo irreversível, tá? E basicamente aqui o braço da lipoamina canaliza aí a reação entre os sítios catalíticos desse complexo. Aí você vai falar, nossa, o que esse demônio está falando? Ó, vem com o pai, ó. Você tem aqui o piruvato, certo? O piruvato, ele sofre um processo de descarboxilização, ou seja, retirada de carbono sobre a forma de dióxido de carbono, seguido aqui de oxidação, transferência de grupamento CoA, formando um acetil-CoA, beleza? Então, o primeiro processo, ele envolve o quê? Uma descarboxilização do piruvato, que é dependente da TTP. Então, você tem aqui o piruvato, e aí, com a adição do TTP, você promove essa descarboxilização, ou seja, essa retirada do carbono sobre a forma de dióxido. A segunda etapa envolve agora um grupo hidroxetil, que é transferido aqui pela TTP para a lapoamida. Quem vai catalisar esse processo é justamente uma enzima chamada de transatilase, tá? E essa transatilase, o que ela vai fazer, pessoal? Ela basicamente envolve a oxidação da carboxila e a redução aqui da lipoamina. Então, ó, vem com o pai, ó. Você tem aqui a hidroxetil TTP mais a lipoamina, você tem aqui a formação de um carboânion e você forma aqui o acetilpropilenida. De maneira qual, a terceira etapa aqui, ela envolve um processo que nós chamamos de transesterificação dependente de acetil-CoA. E aí, o que vai envolver? Ó, você tem aqui a coenzima A, que se liga ao acetilpropilamida. Você tem agora um rearranjo por uma transesterificação, de maneira qual você forma o acetil-CoA. Beleza? A quarta reação é basicamente um processo que envolve a regeneração da lipoamida oxidada, e isso vai estar diretamente atrelado, pessoal, com uma troca de sulfêdica. Então você tem aqui 2 cisteínas, e para que aconteça aí a renovação aqui da lipoamina oxidada, você vai ter essas 2 cisteínas, que vai envolver basicamente FAD, fortemente ligada aqui à enzima E3. Tá? E a quinta reação envolve aqui a oxidação do grupamento de sulfeto aí da enzima E3, e vai envolver o FADH como intermediário e o NADH como receptor final da reação. Aí você vai falar, nossa, muito complicado, bem? Mas é bem simples, ó. Você envolve a oxidação do disulfeto, tá? Então, o FADH2, que é aquela molécula receptor, ela vai ser um receptor intermediário, tá? E o NADH, ele acaba sendo o receptor final da reação. Um aspecto importante a ser dito a vocês é que é uma reação não tão usual, porque ela envolve um redox aqui menor do que o NAD em relação ao NAD o FAD2. Perdão. Eu tô com a garganta seca aqui. Falei errado. FADH2, tá? E aí o potencial redox do FADH2 é dependente aí do ambiente da reação, tá? Mas basicamente a formação do acetil-CoA envolve aí um aparato de várias reações que são intermediadas aí por esse complexo enzimático que nós denominamos como piruvato desidrogenase. Tá? Então,
Basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que o complexo da piruvato desidrogenase faz uma canalização aí do substrato pela E2, tá? Então, você tem aqui a piruvato desidrogenase E1, a ditropio transacetilase, que é a E2, e a dihidrolipoiol desidrogenase, que é a E3, tá? E aqui, só por desencargo de consciência, o braço longo aí da lipamina permite o grupo visitar diferentes sítios ativos. Então, consegue se ligar a diferentes porções que eventualmente possam catalisar aí o processo para a formação do acetil-CoA, beleza? O mais importante a ser descrito é que, quando você pensa em complexo piruvato desidrogenase, envolve todo esse processo de catálise aí do piruvato, envolvendo descarboxilização, e formando aí essa estrutura com um esqueleto carbônico de apenas 2 carbonos. E aí, nesse sentido, é justamente o acetil-CoA que vai entrar no ciclo de Krebs, tá? Então, quando a gente fala do ciclo de Krebs, o que vocês precisam entender? Primeiro, é o principal sítio de óxido-redução das moléculas, tá? É um sítio de oxidação final de carboidratos, aminoácidos e ácidos graxos. Então, nós veremos ao decorrer desse curso que, independentemente de ser um carboidrato, um aminoácido ou um ácido graxo, em algum momento da sua história metabólica, eles vão acabar esbarrando no ciclo de Krebs, tá? O ciclo ele acontece na mitocôndria, especificamente na matriz mitocondrial, tá? O equivalente a um grupo acetil é completamente oxidado a 2 dióxido de carbonos. E aí você tem aqui a entrada do acetil-CoA e outros metabólitos, na qual você vai ter a saída aqui de um GTP ou um ATP, a depender das condições, 8 elétrons que vão sair sobre a forma de 3 moléculas de NADH2, NADH e um FADH2, tá? O primeiro NADH, ele é oriundo aqui da ação da isocitrase desidrogenase, que é um sítio de evolução de dióxido de carbono, ou seja, a isocitrase desidrogenase, ela promove uma descarboxilização e, consequentemente, a formação de NADH, tá? O segundo NADH é justamente oriundo aqui da ação, da reação que é catabolizada pela alfa-cetoglutarato desidrogenase, e aí você tem sítio de evolução de dióxido de carbono, e o primeiro FADH2 também, tá? O primeiro FADH2, ele é oriundo aqui da ação, que é oriunda da succinato desidrogenase. Você vai falar, nossa, professor, mas você está falando de reações, está ficando complicado. Calma, calma. Isso aqui é só um overview, mas a gente vai ver ponto a ponto para vocês não terem dor de cabeça, tá bom? E o terceiro, NADH, ele é formado aqui pela malato desidrogenase. E um aspecto importante é que o oxalacetato, que é um importante componente aqui, ao qual o acetil-CoA se liga, ele é regenerado ao final do ciclo, o que permite com que esse sistema oxidante continue aí rodando infinitamente, tá? Os 4 pares de elétrons são transportados aí para a cadeia transportadora de elétrons, para que haja a oxidação aí da molécula de gás oxigênio. Então vamos lá, ó. Tudo que eu falei para vocês está envolvido aqui nessa figura, ó. Então você vai ter aqui o oxalacetato se ligando com o acetil-CoA através de uma reação que a gente chama de condensação de Claisen, tá? Que é justamente o grupo metido acetil-CoA, que é convertido a metileno no citrato, e aí o oxalacetato mais acetil-CoA formam um citrato. O citrato ele vai passar agora por um processo de desidratação e reidratação, no qual agora você tem aqui o grupamento hidroxila desse citrato sendo reposicionado a uma molécula que nós chamamos de isocitrato, que é essa daqui, tá? E, consequentemente, você tem aqui uma preparação para descarboxilização que vai acontecer nessa próxima etapa. Então, você tem aqui o citrato sob a ação da acomicitase, tá? Então, a acomicitase vai fazer esse processo de desidratação e reidratação, de maneira a qual você forma o isocitrato. O isocitrato, agora ele sofre um processo de descarboxilização oxidativa, oriundo aqui da ação da isocitrase desidrogenase. Então, ó, se perceber, tem retirada de grupamento de dióxido de carbono aqui. Então, o grupamento hidroxila aqui, que estava oxidado nesse carbonil, facilita essa descarboxilização, e aí você tem uma estabilização por formação de carbônio, formada aqui por um carbono adjacente. Posterior a isso, o isocitrato, ele vai ser agora catalisado a alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, sob a ação do complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, tem-se aqui novamente descarboxilização oxidativa, forma uma estrutura que nós chamamos de succinil-CoA.
O succinil-CoA, sobre a ação da succinil-CoA sintetase, vai formar o succinato. Um aspecto importante é que da succinil-CoA a succinato, você tem um processo que nós denominamos como fosforilação a nível de substrato. E a gente vai discutir ao longo dessa aula, tá? O succinato, sobre a ação da succinato desidrogenase, é convertido a fumarato, e o fumarato é convertido a malato sobre a ação da fumarase. Por sua vez, o malato é convertido a oxalacetato, novamente sobre a ação da malato desidrogenase. O que é mais importante vocês se atentarem? Você tem aqui a formação de 3 moléculas de NADH2 para cada molécula de acetil-CoA, tá? Então, é basicamente uma grande fornalha de oxidação, então você tem uma grande extração de energia aqui a partir de uma molécula de acetil-CoA, mas percebam que na glicólise nós formamos 2 moléculas de piruvato, então por consequência nós teremos 2 moléculas de piruvatos que vão ser convertidas a 2 moléculas de acetil-CoA, então você tem aí essas moléculas entrando no rolê, beleza? Então, como eu falei para vocês, você tem aqui essas 8 reações enzimáticas. Tá? Então vamos lá. Primeira reação é aquela que é catalisada pela citrato sintase. Então ela vai fazer basicamente o quê? O acetil-CoA ligando ao oxalocetato. Sobre a ação da citrato sintase, você vai formar o citrato. Tá? E aí o que você precisa entender? Que quando a gente fala da citrato sintase, ela é um homodímero, tá? Então o substrato basicamente, a priori, é o oxalocetato, que vai induzir processos de mudanças conformacionais, de maneira a qual você tem agora a formação de um sítio extremamente flexível que pode criar um intermédio para você ter a ligação com o segundo substrato, que é justamente o acetil-CoA. De maneira a qual você forma uma estrutura intermediária que nós chamamos de citroil-CoA, e aí esse citroil-CoA ele sofre uma alteração conformacional que está envolvido basicamente com a hidrólise aqui do tioéster, liberando o acetil-CoA, e aí você tem a formação, de fato, do citrato. Tá? Então, basicamente, o que vocês precisam saber é que você tem aqui um mecanismo que a gente chama de mecanismo de deslocamento sequencial ordenado, no qual envolve aqui um mecanismo ácido-base, que vai formar um intermediário enol. Esse enol, por substituição nucleofílica 2, ataca o oxalocetato, formando citrol-CoA, e aí a hidrólise libera o acetil-CoA mais citrato, que é uma reação extremamente exergônica, libera bastante energia, tá? Então aqui tem a esquematização dos processos. Então, a citrato sintase, a ligação tioéster presente no acetil-CoA vai ativar aqui os hidrogênios do metil, tá? E aí você tem a remoção de próton, forma um intermediário enolato, e aí você tem estabilizações aqui por ligações de hidrogênio. Então você tem aqui uma protonação sendo mostrada nesse processo. Agora, esse enol, ele se rearranja aqui para atacar o carbono do carboninho do oxalocetato, de maneira a qual você tem a formação aí desse intermediário que a gente chama de citroil-CoA. O tioéster é posteriormente hidrolisado, então se libera aqui o acetil-CoA e você forma um citrato. A segunda etapa, aqui a segunda reação, ela é intermediada pela acomitase, que vai formar agora o citrato em isocitrato via cis-acomitato. Aí você vai falar, tá, o que significa essa segunda reação aí, Pro? Basicamente, o citrato ele precisa ser convertido a isocitrato e basicamente, pessoal, você vai ter processos de desidratação e reidratação que é facilitado por um complexo aqui que a gente chama de ferro 4S. Tá? Então, o citrato, sob a ação da acomitase, vai sofrer tanto desidratação quanto reidratação. De maneira a qual, isso posteriormente, quando você forma aqui o isocitrato, facilita o processo de descarboxilização. Então, a terceira etapa é basicamente agora a isocitrato desidrogenase, que faz uma descarboxilização oxidativa, ou seja, você tem aqui a produção de NADH e dióxido de carbono, tá? E para que a isocitrato consiga atuar adequadamente aqui na isocitrato, a isocitrato desidrogenase precisa basicamente de magnésio e manganês como cofatores enzimáticos. Então, a isocitrato, sob a ação da isocitrase desidrogenase, forma aqui uma molécula que nós denominamos como alfa-cetoglutarato. Tá?
E essa reação ela se dá em 3 processos. A redução do NAD, a descarboxilização formando aqui o intermediário enol, e você tem aqui um rearranjo em cetoenólico, tá? Então o isocitrato, a priori, ele é oxidado pela transferência do hidreto aqui ao NAD, tá? E aí você vai ter a descarboxilização aqui, que é basicamente a remoção dos elétrons do carbonil pelo manganês, que é uma estrutura aqui coordenada. E aí você tem um rearranjo dessa estrutura intermediária aqui do enol, gerando aqui o alfa-cetoglutarato. A quarta etapa, ela se dá pela ação da alfa-cetoglutarato desidrogenase, que é basicamente aqui um complexo multienzimático que envolve descarboxilização novamente, então você tem aqui formação de NADH e dióxido de carbono. Basicamente, nesse processo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, você tem aqui um acoplamento do acetil-CoA ao alfa-cetoglutarato, de maneira qual o NAD+, é um aceptor de elétrons e o CoA vai ser simplesmente um transportador do acoplamento succinil, tá? Envolve aí 3 enzimas semelhantes ao complexo piruvato desidrogenase, tá? E tem aqui alguns aspectos de evolução divergente. Então, basicamente, ó, você tem aqui a succinil-CoA, que é o que é formado aí ao término desse processo. O que é mais importante agora? A succinil-CoA que foi formada, ela precisa agora sofrer um processo de acoplamento de síntese de GTP ou ATP, a depender do organismo, tá? Então, isso aqui envolve a quebra do acetil-CoA presente aqui no succinil-CoA e vai envolver aqui a presença de uma enzima fosforilada para um estado intermediário. Então, ó, você tem a formação aqui do succinil fosforilado. Associado a isso, você tem a enzima fosforilada e liberação do succinato. E aí você tem a atividade quinase. O que é uma atividade quinase? É quando você fosforila, ou seja, você adiciona grupamento fosfato aí a nível de substrato. Então aqui você tem uma fosforilização a nível de substrato. Tá? Então você tem aqui o nucleosídeo de fosfato quinase, GTP mais ADP, formando aqui GTP mais ATP. Como eu falei para vocês, envolve aí 3 reações, né? Então você tem todo esse processo. O que é mais importante aqui a ser destacado sobre a succinil-CoA sintatase é que você tem uma fosforilização a nível de substrato, beleza? A sexta reação é intermediada aqui pela succinato desidrogenase. Ela vai contar aqui com um FAD covalentemente ligado a essa enzima e faz parte do complexo 2 da cadeia transportadora de elétrons, tá? Então aqui é um sítio de oxidação do próprio FADH2 que é formado. O succinato ele vai ser agora convertido a fumarato. Então você tem aqui a formação de uma estrutura que era um alcano a um alceno. Então vamos lá. Ó. O succinato, sob a ação da succinato desidrogenase, forma o fumarato. E aí, em eucariotos está ligado à membrana interna da mitocôndria, bactérias está ligado à membrana plasmática, e contém aqui grupos ferro e enxofre e conta como NAD aí covalentemente ligado à enzima, tá? A fumarase é justamente uma enzima que pega o fumarato e converte em amalato, tá? Basicamente envolve aqui um hidroxila para fazer um ataque à ligação dupla do fumarato. Então, o hidroxila vem, ataca aqui, você tem esse rearranjo da molécula formando o malato. E nós temos aqui a última enzima, que é a que vai pegar o malato e convertê-lo ao oxalacetato. Basicamente, essa enzima é denominada como malato desidrogenase. Ela faz um processo que envolve a oxidação da hidroxila do malato e vai fazer a regeneração aqui do oxalacetato. Ela é dependente de NAD, então ela é muito semelhante ao lactato desidrogenase. Tem-se aqui uma situação que você tem uma reação endoergônica, então uma reação dirigida para retirada de produto. A concentração de oxalacetato, pessoal, geralmente ela é mínima. E ela é retirada aqui pela situação na qual você tem a sintase e outros componentes aí, tá? As literaturas adotadas basicamente foram essas. Basicamente eu utilizei mais do Voigt e essa quinta edição aqui do Lehninger. Mas eu particularmente, como eu falei para vocês, gosto muito do Voigt. Beleza? Se você tiver gostado, se a aula tiver sido clara, tiver ajudado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva e divulgue o canal para outras pessoas, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Fui!